nada de uma ideia neoliberal e teve uma ampla aceitação. Nós temos, dizendo, algumas reservas em relação a isto, porque a privatização pode ser um processo altamente corrupto e transferir ativos para uma elite privilegiada, por uma fração do seu valor. Mas ele endossa a privatização, mas a evidência de que ela pode trazer benefícios se for bem feita, etc. Mas ele reconhece que a privatização, tal como se colocou no decálogo do Consenso de Washington, era a única concessão, que ele dizia, ao clima da época, ao clima político ideológico. Isso, então, corrobora a minha ideia de que a mudança dos direitos proprietários não é uma, digamos, uma imposição da base técnica. Há um relatório do Banco Mundial sobre esse período, sobre a América Latina, em que ele disse de uma maneira muito clara: a decisão sobre o que privatizar era superficial. Eu preciso mais uns 10 minutos? Pode ser? Pode. Quem começou, está chegando. Ele diz, a decisão sobre o que privatizar era superficial, tanto quanto possível. E o timing era o mais rápido que puder. Essa é a ideia da privatização em massa. Tanto quanto possível e o mais rápido que puder. Tudo isto porque nos anos 90 a privatização, e isso se colocava como um elemento, por isso digo ideológico, tinha como objetivo fundamental garantir o que no México, acho que era o Pedro Aspe que falava isso, era importante era garantir a irreversibilidade das reformas. Isso. As outras macroeconômicas você já pode reverter. Então, mas, isso era. Bom, sobre a questão que me parece importante é que do lado de quem demanda a privatização, para a formação de importantes grupos de interesses na América Latina. Em boa parte dos grupos de interesse, a privatização das empresas, ela criou excelentes oportunidades, inclusive para repatriamento de capital. Nos anos 90, a América Latina se distinguiu como um país de grande fuga de capital. E uma possibilidade de repatriar o capital, isto significava um elemento importante, e isto mudou um pouco a anatomia também dos próprios grupos econômicos, do posicionamento dele e da distribuição dos ativos dolarizados. E essa redistribuição dos ativos dolarizados na região vai tornar e vai formar novos grupos de vencedores. Esses grupos de vencedores são, em geral, grandes conglomerados nacionais, em boa parte eram clientes das próprias empresas estatais, e eles se tornam detentores de parcelas importantes da dívida pública externa, depois utilizam parcela desses instrumentos de dívida na compra de ativos. Mas também, em todos os lugares, não apenas grupos empresariais, mas também sindicatos, através de fundos de pensão, se tornaram e cresceram aqui como grandes investidores e se tornaram grandes proprietários de ativos privatizados. Isso, digamos, é uma história que se repete no México, com Salinas, com Menem na Argentina e no Brasil em geral. Sempre agora alguns correndo, mas a experiência brasileira ela vai se destacar em parte, no sentido ela tem esta semelhança, mas, por outro lado, ela foi menos abrangente, ela foi menos profunda do que, por exemplo, a que se passou na Argentina, na Bolívia, no México e no Peru. Ela se deu parte na indústria pesada, aço, petroquímica, mineração, energia elétrica, telecomunicações, etc, etc. Mas preservou alguns elementos importantes, alguns serviços de utilidade pública, o petróleo, bancos públicos, etc, etc, que não existe mais na América Latina. Então, nesse sentido, o Brasil se distingue na América Latina por ainda reter um estoque de ativos públicos que não existe mais nenhum desses lugares. Nesse sentido, nós somos muito diferentes. Precisamos saber se nós queremos ficar mais parecidos.
Vai manter essa diferença, ou seja, a gente vai se aproximar, nós vamos nos latino-americanizar mais. Um balanço dessa experiência. É muito difícil fazer um balanço, desde logo, rigorosamente. Por quê? Porque as mudanças proprietárias ocorrem ao mesmo tempo que está mudando tudo. Então é muito difícil você isolar e fazer um estudo específico sobre isso. Eu estava comentando aqui antes, digamos, que o trabalho mais abrangente sobre privatização de um italiano chamado Márcio Florio, sobre a experiência inglesa. E não tem um conhecimento de um trabalho desta extensão para as diferentes dimensões da privatização que aconteceu na América Latina e no Brasil. Para quem talvez o banco pudesse buscar fazer igual. É um estudo rigorosíssimo, levou um livro imenso, com diversos detalhes, etc. Mas, ali, o problema era o seguinte, e muito crítico nesse balanço, do ponto de vista fiscal. Experiência da Inglaterra. Os serviços públicos que dão prejuízo para o Tesouro só são transferidos para o setor privado mediante forte desconto pago pelos contribuintes aos novos compradores. O setor privado só investe nesses bens se o Estado garantir a rentabilidade, empurrando, nesse caso, as perdas para o próprio Estado. Se os bens são públicos, a privatização não exime o Estado de regulá-los e garantir o seu acesso, o que significa mais gastos públicos. Portanto, apenas em circunstâncias que ninguém desejaria, de uma irresponsabilidade social e politicamente conflituosa, de diminuir a provisão desses bens públicos, a privatização poderá vir a ser mais cara e não mais barata para os cofres públicos. Infelizmente, faleceu muito cedo, um historiador, Tony Judith, e sobre a Inglaterra, ele dizia o seguinte: trens como ônibus são, acima de tudo, um serviço social. Qualquer um poderia manter funcionando uma linha de trem lucrativa se tudo o que precisasse fazer fosse enviar trens expressos de um lado para o outro, de Londres para Edimburgo, de Paris a Marseille, de Boston a Washington. Mas se as linhas entre os lugares onde só ocasionalmente as pessoas pegam trens, nenhum indivíduo isoladamente vai poupar o suficiente para arcar com o preço de uma passagem que cubra o custo de manter um serviço só, utilizado nas poucas ocasiões em que ele o usa. Só a coletividade, o Estado, o governo, as autoridades locais podem fazer isso. O subsídio necessário sempre parecerá ineficiente aos olhos de um certo tipo de economista. Com certeza, não seria mais barato arrancar os trilhos e deixar que todo mundo usasse seu carro? O Tony Judith perguntava isso. Voltando para a América Latina. Se a privatização for avaliada por seu objetivo principal, essa dos anos 90, redução da dívida pública, o resultado foi lamentável. No que se denominou como a meia década perdida, de 98 a 2003, as dívidas externa e interna aumentaram substancialmente em relação ao PIB e em relação às exportações, levando a sucessivas crises de balanço de pagamento. O forte endividamento dos anos 90 foi, em parte, alavancado pela própria privatização. Assim, tanto no Brasil como nos mais países da América Latina, a atração de investimento direto voltado para a aquisição dos ativos privatizados se deu simultaneamente a uma expansão dos débitos em contratos de dívidas que usaram os novos ativos como colateral. Esses instrumentos de dívida, bem como os investimentos de portfólio, atraídos pelo diferencial de juros, debilitaram as condições de solvência e de liquidez externa. Essas duas razões, da dívida interna e a dívida externa em relação ao PIB, elas só vão cair de forma substancial nos anos 2000, em função do maior crescimento do PIB, das exportações, num outro contexto internacional. Ao lado da redução da dívida, a expansão dos investimentos públicos, em particular em infraestrutura, constitui uma razão, central para a privatização.
Mas os investimentos públicos, na verdade, caíram em função do ajuste fiscal. Quem observou recentemente isso aí foi a CEPAL, num estudo recente, 2015, no principal trabalho da CEPAL, que diz que, na verdade, como o investimento público continua sendo usado ao longo desse período como um instrumento de ajustamento, na verdade, houve uma queda dos investimentos em infraestrutura de cerca de 5% do PIB para 4,4%. Por outro lado, os investimentos em infraestrutura, no período, caíram de 3,5% para 1,5% do PIB, com exceção de telecomunicações. Mas telecomunicações cresceu no mundo inteiro, porque era a bola da vez da base técnica, a mudança da base técnica, independentemente da estrutura toda. Era o núcleo da modernização tecnológica. E aí, então, só para... depois, se quiserem, eu gostaria de sublinhar que neste balanço, de todas as regiões do mundo, a América Latina, incluindo o Brasil, foi o país que mais criou parcerias públicas e privadas. Muito mais. A criação de parcerias públicas e privadas se deu neste contexto de queda geral do investimento em infraestrutura, de expansão do investimento em infraestrutura. E isso por diversas razões que depois a gente pode até discutir aqui, mas, enfim, um pouco essas experiências para a conclusão de que se pode pensar na privatização por diversas circunstâncias. Porém, não me parece uma boa ideia considerar que ela é uma forma de resolver os problemas da dívida pública, os problemas macroeconômicos, e sequer necessariamente dos problemas da difusão dos bens públicos. Muito obrigado.